Boa noite, galerinha, mais uma vez aqui com vocês, Josué no canal Vasco em Jogo. Galerinha, mais uma vez aí, vou pedir para vocês, deixa o seu like, segue a gente no canal, compartilha com os amigos, para que a gente possa estar melhorando o conteúdo a cada dia mais para vocês. Galera, notícias importantes, saiu agora no GE sobre a notícia do André, o volante do Corinthians. Pode estar pegando até seis jogos de suspensão, até 6 jogos de suspensão. Por que, Josué? Por provocar após a derrota do Vasco. Por provocação após a derrota do Vasco. Mas por que isso, José? Porque isso, agora tá um tal do novo agora a nova moda é STJD pra cá, STJD pra lá. Então, galera, o que eu acho na minha opinião, dos tempos pra cá, está vindo muito vinculando o tal do STJD. STJD pra lá, STJD pra cá. Galera, ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, dou um respaldo aqui rápido aqui para vocês saberem, entender o porquê ele está sendo denunciado. A gente fomos jogar contra o nosso rival Fluminense, né? Não posso nem falar que é rival. Eles falam que é rival da gente. Até hoje eu tento entender que rivalidade é essa que eles têm contra a gente, né? Mas tudo bem. Nós ganhamos o Fluminense. Ganhamos o Fluminense na ida e na volta a gente passou nos pênaltis, correto? No jogo de ida, o nosso menino, nosso cria Ryan provocou, né? Fez aquele C, provocou. Então, galera, na minha visão, eu acho que isso é uma provocação super normal. Isso faz parte do espetáculo. A provocação claro, que é o respeito, entendeu? Tem que ter a provocação com respeito, nada que fuja muito do espetáculo, entendeu? Que não passa pela agressão física, agressão verbal, entendeu? Então eu acho que a provocação ela tem que fazer parte do espetáculo, ela tem que fazer parte do futebol brasileiro. Que se fosse assim então, na época de Romário, na época de Edmundo, aí que, mano, os caras falavam mesmo e, era bonito, era bonito, era bonito. Provocação sadia, e ela provocava o jogador do clube tal, ou daqui a pouco provocava o jogador de outro clube, e assim vai, e assim vai. O futebol é bem vistoso assim, porque, provoca um jogador hoje, provoca um atleta hoje, amanhã já tá lá no STJD. O futebol tá perdendo a graça, cara. O futebol tá perdendo a graça. Não é porque eu sou vascaíno, não. E eu não tô defendendo, achando que o STJD tá fazendo certo de julgar o moleque, não. Eu acho que, na minha opinião, eu sei que vai ter muito vascaíno caindo de pau em mim aí, mas na minha opinião, eu acho que tá super certo. Entendeu? Tá super certo. Entendeu? Porque, cara, ele tá na razão dele de provocar. Ele é um jogador. Tá entendeu? Ele é jogador. Ele não pode pegar e esculhambar a nossa instituição, isso aí é diferente. Agora a provocação, fazer provocação com o jogador, entendeu? Referente ao que aconteceu naquele momento ali do jogo, eu acho super normal. Então, galera, essa provocação que ele fez vai custar 6 jogos, pode custar 6 jogos de suspensão. Tudo por causa daquela frase, a barreira vai virar baile, só que eles mudaram, né? Eles mudaram a frase. Eles botaram a frase no seguinte tema. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da frase aqui. Qual foi a frase, meu pai do céu, que eles botaram? Itaquera vai virar baile. Botaram essa música aí, botaram Itaquera vai virar baile. Entendeu? Se referindo àquela música do Felipe Coutinho. A barreira vai virar baile. Então, foi isso. Então, galera, eu acho que na minha visão, eu acho que, cara, o futebol precisa deixar o futebol fluir. Nessas ocasiões, precisa deixar o futebol fluir. Às vezes, por causa de uma situação dessa, você perde um jogador importante para uma próxima partida, tá entendendo? Para um próximo jogo, entendeu? Eu acho que, cara, isso faz parte do futebol, cara. Isso faz parte do futebol, entendeu? Mas, você está falando, se você é vascaíno, você está falando isso, você está defendendo o cara? Não, não estou defendendo o cara. Eu não estou defendendo o cara. Eu só acho que isso tem que ser coerente para todo mundo. Eu estou sendo coerente para todo mundo. Eu me coloco no lugar do cara. Se fosse o Vasco que tivesse ganhado, né? Que a gente tem um tabu de 19 anos aí sem vencer do Corinthians lá na casa deles.
se a gente ganha? Se a gente ganha aqui e ganha lá. Ganha lá e ganha aqui. Será que a gente não iria fazer uma provocação também? Claro que iria, pô. Porque o torcedor é aquilo. O torcedor é emotivo. O torcedor vive a emoção. É na hora. A emoção do torcedor ali na hora. Claro que a gente ia provocar, pô. Então eu acho nada mais justo que, cara, isso é normal. Isso é normal do futebol brasileiro. Entendeu? Essa provocação lá, eu acho ela super normal. Então, eu acho que a intromissão do STJD diretamente nas partidas, né, toda hora tá sendo solicitada, tá levando algum atleta, denunciando algum atleta. Então eu acho isso, pô, eu acho super errado, cara. Eu acho que foi denunciado, teria que rever, fazer uma análise daquela denúncia, se aquela denúncia realmente tem fundamento, se aquela denúncia vale a pena levar adiante. Eu acho que isso aí deveria ser bem conduzido. Agora, qualquer denúncia que chega lá, os caras vêm e acata, é complicado, entendeu? É uma situação meio que complicada. Agora, eu não posso dizer a mesma coisa que eu vou te dizer, claro que eu não estou defendendo também, mas também essa aí já muda um pouco um contexto, na questão do Thiago Mendes, com a arbitragem. Isso já muda um pouco o contexto, entendeu? Porque, já falei no meu canal aí muitas das vezes, que tipo assim, o árbitro pode fazer o que quiser, o que quer e o que não quer dentro de campo. Mas em nenhum momento a arbitragem tem que vir a público e falar, né? Como o jogador tem que ir na área de entrevista, fazer a coletiva ali com os repórteres ali, com os setoristas ali, entendeu? Agora, a arbitragem ela tem que também passar por esse processo. Acabou o jogo, chamar a arbitragem e passar pelo setorista, para o setorista fazer algumas perguntas, algumas ponderações sobre o jogo, entendeu? Por que deu tal cartão? Por que não deu tal pênalti? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Para ele poder se explicar, entendeu? Para ele poder passar uma informação mais clara para o torcedor que comprou o seu ingresso para poder assistir o futebol, entendeu? Mas não. Nesse momento o juiz é resguardado e só quem fica no fogo é o atleta. Aí se o atleta chega lá na frente do setorista e esculamba a arbitragem, ainda está errado. Foi o que aconteceu com o Thiago Mendes, entendeu? Foi o que aconteceu com o Thiago Mendes. E essa denúncia que foi feita por Thiago Mendes sobre justamente a arbitragem, que ele alega, na zona mista, ele dá forte declaração, que o árbitro apitou bastante pro lado do Corinthians. E aí? E que quando se joga na casa do... que quando se joga, tá jogando em casa e tem a pressão da torcida, é normal que... ele falou que normal que aconteça que ele puxa sempre pro lado do time da casa. Então, mano, na minha visão, isso aí é um pouco pesado também. Porque querendo ou não, você tá insinuando que o árbitro tá roubando pro time da casa. Entendeu? Você tá insinuando, ele tá insinuando diretamente que o árbitro tá roubando pro time da casa. Cara, é complicado. Isso poderia ser evitado. Esses tipos de falácia, esses tipos de declaração poderia ser evitado se botasse um momento de zona mista, um momento de coletiva ali com o setorista ali para a arbitragem. A arbitragem falar da declaração dele, o ocorrido dentro de campo, o que aconteceu, o porquê deu cartão, o porquê deu pênalti, o porquê optou de não expulsar o jogador, entendeu? Ele pode ter falado que aquilo ali não é obrigado a falar tudo que ele quer ir. Algumas perguntas que for feitas para ele, ele pode ter, ele vai filtrar ali na hora ali o que é melhor, o que ele pode responder, o que ele não pode responder. Agora, o cara termina o jogo. Se um árbitro vem, apita a mão a partida toda. Apita a partida da mão, errando para lá, errando tanto ambos dos lados, mas chega na hora que termina o jogo, não pode chegar ali e dar uma declaração. O porquê aconteceu aquilo, o porquê que estava acontecendo. Não pode falar. Agora, se o atleta sai desnorteado, sai injuriado com a arbitragem, porque se não fosse a arbitragem, a gente poderia sair com 3 pontos. Porque
Tem arbitragem que às vezes, cara, prejudica muita gente, que deixa a gente de ganhar 3 pontinhos, cara. Justamente por causa disso, por causa de erros. Então eu acho que a arbitragem também deveria ter o mesmo procedimento que os jogadores têm. Porque chega na hora ali da zona de coletiva ali após o jogo acabar, entendeu? Ser entrevistado pelos setoristas. Essa é a minha visão. Thiago Mendes errou e feio, cara. Thiago Mendes, me admira até o senhor, que você sabe como é que é a arbitragem brasileira e você me dá uma declaração dessa. Você, para começo de conversa, você não era nem para fazer isso. Porque, cara, você tem que lembrar que você é um atleta que é importante pro clube. Você pode desfalcar o clube. Aí só Deus sabe quando isso aí pode ser julgado. Peço a Deus que possa demorar um pouquinho. E se for julgado, eu peço a Deus que a gente não pegue, você não pegue tanto gancho. Que como a exemplo do André, o cara pode pegar 6 jogos de gancho. E você? Quantos jogos de gancho você pode pegar? Será que é 6? Eu acho que não. Porque, mano, você sabe, a gente que é vascaíno, meu irmão, é tudo dobrado. Então, cara, eu acho que, cara, vocês atletas que tá lidando ali na situação direta, eu sei que tem hora que é difícil. Mas, mano, tem que fazer o máximo possível de não dar esses mole, cara. Não pode dar esses mole, porque numa situação dessa é um jogo importante que já é desfalque. Num jogo importante já é desfalque, cara. Já é desfalque. Tá entendendo? Isso pra mim foi, pô, infantilidade sua, pô. Tu falando, dar uma declaração dessa em rede nacional aberta. Pô, e logo aonde? Na Globo, que, pô, todo mundo vê. É uma das emissoras que, pô, é de primeiro lugar aí, disparado, transmitindo esporte, cara. Futebol. Aí tu me dá uma declaração dessa, logo após a derrota pro Corinthians. Pô, mano, com certeza vai vir uma punição pesada pro teu lado, mano. Com certeza. Pode ter certeza. Com certeza vai vir uma punição pesada pro teu lado. Então eu acho que, pra mim, na minha visão, foi um erro seu. Na questão do André, pô, mano, a provocação, isso faz parte do espetáculo, faz parte de cada clube, cada torcida, tá entendendo? De pegar e gastar mesmo, isso é normal. Agora, isso aí que você falou é uma declaração pesada, é uma declaração que você não pode fazer. É uma declaração que você tem que guardar pra você. Você tá entendendo? Você não pode falar isso aí assim de qualquer maneira, mano. Isso é uma acusação muito grave, tá entendendo? É uma acusação muito grave. Então, cara, até certas situações o que a gente tem que saber relevar. Porque às vezes uma situação dessa prejudica a gente, cara. Prejudica. Aí a gente vai, ó. Espero que seja julgado bem lá depois. Bem depois do jogo de domingo. Mas pelo jeito tá arriscado de ser julgado agora, até no meio da semana, só para poder prejudicar mais ainda a gente. E a gente perder você no jogo para um clássico importante contra o Flamengo. E aí? Adiantou? Chegar lá e jogar isso no ventilador? Não adiantou. Porque sabe, cara, não adianta jogar. Não adianta jogar. Os caras vai ser sempre protegido. Então, cara, não adianta jogar. Não adianta. Engole sapo e bola pra frente, pô. Engole sapo e bola pra frente. Entendeu? Então, galera, não sei se você concorda, compartilha da minha mesma opinião. Se você tem uma opinião diferente, relata aqui o que você acha sobre a expulsão do André do Corinthians, sobre a possível punição dele aí de 6 jogos aí por poder fazer provocação ao Vasco da Gama, entendeu? Sobre a música e a expulsão do Thiago Mendes aí, sobre a denúncia do Thiago Mendes aí sobre a polêmica aí envolvendo o árbitro. Fala aí, compartilha aí com a gente aí o que você acha, que dá teu ponto de vista aí nos comentários aí, que pode ter certeza que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Entendeu, galera? Então, galera, o próximo jogo eu espero que a gente possa fazer uma partida boa contra o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é um time a ser batido, é um dos melhores elencos do Brasil. Então, galera, a gente tem que ir com o pé no chão e pedir a Deus para que o Renato Gaúcho não invente mais. Entendeu, galera? É isso aí, galera. Agradeço mais uma vez aí com vocês. Entendeu? Se você não é inscrito, galera, se você tá passando aí, tá vendo esse vídeo, tu não é inscrito, galera, se inscreve aí, dá uma forcinha pro amigo aí, tá? Compartilha. Tá passando, tá vendo o vídeo? Deixa o joinha. Valeu, galera. E mais uma vez aí, agradeço a todos aí.
E com vocês, Josué no canal Vasco em Jogo. Valeu, galera. Tamo junto.